Olá, queridos, graça e paz. Vamos dar continuidade ao devocional, leitura bíblica, hoje no livro de Gálatas, no capítulo 4. Assim nos diz a palavra do Senhor. Pois digo que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores, até que o tempo determinado por seu pai chegue. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos escravizados pelos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo de Deus, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Paulo faz menção aqui à bênção que nós recebemos na pessoa de Cristo, quando nós nos convertemos a Ele e recebemos o Espírito Santo, que clama, Abba, Pai, dentro de nós, nos tornando herdeiros, filhos amados em Jesus. Então, Paulo aqui falando com a igreja de Gálatas, essa realidade muito claramente, de forma maravilhosa, é um texto lindo, onde nós vemos assim o cuidado de Deus. Nós realmente não estamos mais sob o domínio da lei, mas vivemos a graça de Deus. A partir do verso 8, a preocupação de Paulo com os Gálatas. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares e fracos, sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês, e em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Jesus Cristo. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para doá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? O que fazem tanto esforço para agradá-lo não agem bem, mas querem isolá-lo até o fim, de que vocês também mostrem zelo por eles. E é bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de partos por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Paulo relata a preocupação dele aqui com a igreja, especialmente em Gálatas, porque a igreja estava desviando ali do propósito inicial, né? Via que eles voltavam ali a guardar datas, anos, né? Estava tendo ali um desajuste na igreja. Então, Paulo expressa a preocupação dele e fala que em outro momento ele já esteve com eles, que ele foi muito bem recebido, foi amado, cuidado por aquela igreja. Porém, naquele momento, a igreja estava se desviando, estava saindo do propósito de Deus, né? Saindo daquilo que era a vontade de Deus, estava deixando a graça e entrando debaixo da lei novamente. O primeiro trecho que nós lemos, que nós vivemos sobre a graça e não mais sobre a lei. Então, a igreja de Gálatas estava fazendo esse movimento contrário, de retorno, de regresso às leis. E aí Paulo expressa que é preocupação com a igreja. Depois ele faz uma alegoria com Sara e Agar. A partir do verso 21, fala assim: diga-me vocês,
o que querem estar debaixo da lei, caso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava, outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso é usado aqui como uma ilustração. Estas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão. Esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e é a nossa mãe, pois está escrito: regozijem-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas, o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Aqui nós vemos a comparação que ele faz com Agar e Sara. Aí a história nos fala, né, que Abraão teve 2 mulheres e teve filhos. Todo mundo sabe a história de Agar. Ela era escrava, era estéril, e ela deu ali um jeitinho e com o apoio de Sara, e ela deitou-se com Abraão, gerou um filho, Ismael, e Sara depois teve os filhos dela. Mas aqui ele faz a comparação com Agar na tentativa humana dela de ajudar a Deus. A lei é a mesma coisa. Ele compara Agar com a lei, né? Ali, Monte Sinai representa ali as leis, né? Que Moisés deu ali o povo naquela região. E nós não somos filhos da lei, mas somos filhos da graça. Porque quando Jesus veio ao mundo, derramou seu sangue na cruz do Calvário, ele abriu um novo caminho, um novo e vivo caminho, que nos concede, pelo Espírito Santo, graça, favor, misericórdia. Então, nós não vivemos mais debaixo da lei. Nós não precisamos de ajudar Deus, né, com as nossas próprias vontades. O que nós precisamos é simplesmente estar sensíveis ao Espírito Santo e obedecer aquilo que ele nos ensina. E então aqui no final do versículo, no capítulo, ele fala: mas diz a Escritura, mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Nós não somos filhos da lei, somos filhos da graça, filhos da livre, filhos da misericórdia, do amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário por meio do seu Espírito Santo. Que nosso dia seja de bênção, que estejamos debaixo da graça, da misericórdia, do favor de Deus, e que sejamos cheios do Espírito Santo, para a glória de Deus, possamos permanecer na graça, no favor, na misericórdia, sem religiosidade, sem ritos, porque o que agrada a Deus é um coração puro e sincero diante dele. Amém. Fiquem com Deus.